A gente entende o que aconteceu, mas a Bíblia não registra. Deus chegando lá e falando: ô Elias, levanta-te, porque eu quero te usar. Como foi o caso de Gideão, como foi o caso de Moisés, como foi o caso dos demais irmãos, Ezequiel, Jeremias. O Senhor disse: eu coloquei as minhas palavras na sua boca, te escolhi no ventre da minha mãe. Ezequiel, levanta-te, filho do homem, eu falo contigo. Deus não falou isso para Elias. O que a Bíblia não mostra, não é que Deus não quer falar da Bíblia, não mostra. O que a Bíblia revela é Israel em profunda crise espiritual, o profeta Elias chegando, aparecendo como que do nada, e olhando para Acabe, capítulo 17 de 1 Reis, olhando para Acabe e dizendo assim: Acabe, preste atenção no que eu vou te dizer. Não haverá chuva e nem orvalho nestes anos, senão segundo a minha palavra. Não vai chover. Chover era garantia de colheitas abundantes. Orvalho era possibilidade de colheitas fracas, mas era a possibilidade. Sabe o que é Deus chegar para o indivíduo e falar: não chove e também não tem orvalho? Ou seja, meu irmão, aquele emprego que você arruma de 20 euros por dia some. Não tem aquele de 20 que ele fala, distribui jornal e ganha 20, 15, né? Mas dá, esse é o orvalho. Deus aqui diz: não chove e não tem orvalho, não tem garantia de colheita e também não tem possibilidade de colheita. A partir deste momento, o Senhor Deus diz para Elias: Elias, sai daqui, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. E lá você vai beber no ribeiro, e eu já tenho ordenado, preste atenção nisso, eu tenho ordenado aos corvos para que ali te sustentem. Ou seja, Elias estava pregando e o plano de Deus já está determinado. Tem corvos para sustentar as coisas. Os corvos sustentam por uma fase. Isso é maravilhoso, irmãos. Pode ter certeza, o obreiro conhece isso na íntegra. O período da provação, ele é normal na vida de todos nós, mas guarde isso, guarde isso. Esse período vai passando, você vai sendo provado em outras dimensões, você vai sendo provado em outras áreas. Nunca ficaremos sem provação enquanto estivermos na terra. Mas se você passou por aquela provação que você tinha que passar aspecto financeiro, logo Deus te provará em outra área. Se você passou por aquela área, Deus vai te provar na área financeira. De alguma forma o Senhor está sempre lidando, lapidando o ser humano para levá-lo ao crescimento. Mas isto passa. Nós vamos observar na vida de Elias, beber de ribeiro. Não tinha água filtrada, não tinha água que você compra do Pingo Doce, era água do ribeiro. Não era essa água engarrafada, tá? Não era água canalizada, que mesmo que tenha lá certas coisas, mas você sabe que ela é tratada. Os cuidados para depois você ingerir. Vai beber do ribeiro. No ribeiro bebia animal, no ribeiro os pássaros bebiam. O ribeiro, alguém entrava lá dentro, pisava na água. Deus disse para Elias: você vai beber do ribeiro. A escala de Deus, ela é progressiva, ela não é regressiva. Amém. Graças a Deus. Ou seja, começa no primeiro degrau, mas se permanecermos, alcançaremos o patamar. Glória a Deus. Se formos fiéis, atingiremos lá. Pastor Desi, essa fase da madeira, ela vai passar. Vai em nome do Senhor, que criou os céus e a terra. Graças a Deus. Glória. Em nome de Jesus. Amém. Vejamos então, queridos, o Elias fica lá, como se não bastasse, bebendo aquela água, os corvos trazendo comida para Elias pela manhã e à tarde, pão e carne. Já estava bom mas comer pão e carne todo dia de manhã e tarde. Terminou-se aquele período, o ribeiro secou. Quando seca, o Senhor Deus entra em cena e diz para Elias: Elias, agora você vai para as regiões de Tiro e Sidom, mais especificamente para Sarepta, porque já, olha, preste atenção, antes que você pense que vai precisar, já ordenei glória, uma viúva para que te sustente. Problema, viúva, no contexto bíblico, ela tinha dificuldade, suas posses eram mínimas. As viúvas, a lei exigia que fossem amparadas. Segundo, num contexto de que existe fome assoladora, piora a situação. Dá para a gente entender isso, confiar nisso?
É esse tipo de obreiro que Deus está procurando. Amém. É esses aí que Deus está selecionando. Glória. Terceiro, ela não era israelita. Ela não era israelita. Por que uma gentia ia estender a mão no pouco que tem para um judeu? Ela tinha um filho para alimentar. Por quê? Porque se não é o comando da voz daquele que detém todas as coisas debaixo do seu poder, ela não estendia as mãos para Elias. E é tão interessante que lá em Lucas, o Senhor Jesus diz: preste atenção, povo de coração duro. Quantos leprosos havia em Israel na época de Eliseu? Nenhum deles foi restaurado, senão Naamã, o sírio. Aí Jesus vai mais longe. Quantas viúvas haviam na época do profeta Elias? Nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a viúva de Sarepta, de Tiro e Sidom. Toma. Preste atenção. Por que Deus não levantou uma mulher dentro de Israel? O declínio espiritual dentro de Israel era terrível. Parece que a obra estagnou. 7.000 conservam-se fiéis ao Senhor, mas para manterem a sua fé, eles não podem gritar nas praças públicas, porque se gritassem, Jezabel mandava cortar o pescoço. Eles não curvavam, mas não podiam manifestar claramente como nós estamos manifestando. Muitos deles escondidos em cavernas e alimentados por ovadias, com pão e água, pelo fato de serem servos do Senhor. Deus então diz para Elias agora: sai daqui do ribeiro e vai para Sarepta, porque ordenei a uma viúva para que ali te sustente. A minha pergunta é: você iria para a casa da viúva? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Sabendo que ela não é do seu povo? Barreira racial. Segundo lugar, barreira econômica. 2 vezes. Primeiro, porque a viúva era desfavorecida. Segundo, porque o contexto deles era: não havia colheitas, não chovia e a fome assolava. Elias foi. E o interessante notar, irmãos, eu tenho frisado isso por onde passo. Cada dia que passa, a autoridade pastoral está diminuindo. Isto é uma arma maligna, satânica, querendo tirar a autoridade do pastor da igreja. Deus nunca está nisso. Irmãos, leiamos a Bíblia com atenção. 7 cartas recebem revelação de Deus. A todas as 7 o Senhor diz ao anjo da igreja que está em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia e Laodiceia. A todas elas a Bíblia endereça a carta assim: ao anjo da igreja que está nesta congregação. Amém. Preste atenção. Para muitas igrejas o pastor é um peso, é um tropeço, é um problema. Pastor, irmãos, se homem de Deus, ele não é problema, ele é uma dádiva de Deus. Olha, meu querido, leia a Bíblia 4 de Efésios, versículo 11. E o Senhor mesmo deu uns para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres. Não é o que a Bíblia diz? Ali estão os dons do governo. E o Senhor Deus deu. Um pastor a uma igreja é uma dádiva. Quando Elias chegou, muitas pessoas podiam dizer assim: olha, meus irmãos, ele não tem vergonha na cara não em comer da comida da viúva. O senhor saúde dela, vai trabalhar. Deus tinha dito: eu ordenei a ela para te sustentar. Olha que situação. O profeta chega, encontra ela apanhando 2. Ela descreve 2 cavacos de lenha, 2 pedacinhos de madeira. E o Elias olha para aquela mulher, e quando olha para ela, o Elias faz uma pergunta para ela, ou diz para ela assim: olha, vai lá dentro e me busca um pouco d'água. Diligentemente aquela mulher se dispõe a buscar água para o profeta. Quando ela vai a caminho, o profeta diz: pare aí, por favor. E ela para. Quando ela para, o profeta lhe fala novamente: faz para mim um bolo pequeno e traz para mim comer aqui fora. Aí ela disse: ah, Senhor, como nós falamos, né? O Senhor agora pediu demais. A água, um copo d'água, vamos lá. Mas comida nessa época, para uma viúva, mãe de um filho,
Lá em casa eu só tenho um bocado de farinha na panela e um pouquinho de azeite em uma botija. Vou fazer um bolo sim, mas é para mim e meu filho, a fim de comermos e depois vamos morrer. Deus estava cuidando do profeta e da mulher. Glória a Deus. Veja bem, o profeta não foi para lá como peso, o profeta foi para lá como bênção. Graças a Deus. O obreiro para a igreja, ele não é peso, ele é bênção. Ele é canal de bênção. Ele é instrumento através do qual Deus abençoa. Amém. Olha o capítulo 6 de Números, versículos 24 e 25. Orando, assim você abençoará o meu povo em meu nome. Aleluia. Assim você vai abençoar, você vai impor as mãos sobre eles e vai dizer: o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. É a bênção de Deus impetrada através do sacerdote.